Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para Selma, que é irmã do Edmilson Barbosa Oliveira. O Edmilson, ele é do Rio de Janeiro, ele é membro único da igreja, né, na família dele, e ele está compartilhando essas mensagens aqui com a Selma, né, com a irmã dele, e agora ambos estão estudando aqui as Escrituras com a gente, tá bom? Então seja muito bem-vinda, Selma, e gratidão, Edmilson, por compartilhar. Acredito que isso é uma boa ideia, né? Nós compartilharmos com outras pessoas também essa mensagem e convidar elas para estudar. E aí, a gente mandando o link para a pessoa estudar, a gente pode compartilhar o que a gente aprendeu da mensagem. Bem interessante isso. Gostei do que o Edmilson fez, né? Forte abraço para o Edmilson e para a Selma. Essa semana a gente vai estar estudando aqui Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1 e também Lucas capítulo 3, tá bom? Então nós temos 3 capítulos para estudar essa semana aqui. Hoje eu vou começar aqui com Marcos, capítulo 1. Vou aproveitar aqui para fazer uma introdução, né, sobre Marcos aqui. Bom, Marcos, as coisas que eu anotei aqui sobre ele, né, é que o livro dele, ele o propósito do livro dele, né? Por exemplo, Mateus, é claramente que quem lê ali dá referência que está se escrevendo ali para os judeus, tá bom? E ele traz muitas referências e escrituras do Velho Testamento para mostrar que Jesus é o Cristo no Velho Testamento também, tá bom? O Jeová. Aqui Marcos, ele não deixa dessa maneira. Por exemplo, João também ele deixa muito claro por que foi escrito o livro aqui, né? Lá em João capítulo 20, versículo 31, diz assim, ó: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João ele deixa explícito qual é o propósito ali, Lucas também, né? E Marcos ele não deixa tão claro assim o propósito do livro, mas a gente fazendo uma pesquisa a gente consegue entender que Marcos por que ele está compartilhando todas essas coisas aqui. Outra coisa aqui, né, embora o livro que nós chamamos é Marcos, né, o livro de Marcos aqui, ele é anônimo, tá bom? A gente observa que em nenhuma das páginas ali fala eu, Marcos, estou escrevendo esse registro. Não, mas a tradição diz que foi Marcos que escreveu, tá bom? Então, também a gente consegue observar que Marcos, ele já foi ali companheiro muito próximo de Pedro, né? A maneira que ele escreve como se fosse do olhar de Pedro. E também ele deve ter pegado muitas referências, né? Com testemunho de outras pessoas para escrever esse livro aqui também, tá bom? Então é muito bom. A data desse livro aqui, a data eu coloquei aqui que é de 65 anos a 70 anos depois de Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, depois da morte de Pedro é que ele começa então a escrever esse livro aqui, tá bom? Então ele escreve das coisas que ele lembra e pega o testemunho de outras pessoas também. Então eu achei interessante. Outra coisa que eu achei engraçado no livro de Marcos, deixa eu ver se eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 51, eu acho bem interessante, versículos 51 e 52, né? O que acontece? Dos evangelhos que nós temos aqui, né, de Mateus, Marcos e Lucas, né, Marcos, ele é um único que conta a história ali de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, mas que ele conta que tinha uma outra pessoa lá que foi agarrado o manto dele e ele saiu nu, né, no meio da viagem ali. Então, vou ler o versículo aqui que fica mostrando. Isso só tem no Evangelho de Marcos aqui. É Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, tá bom? Então, é na ocasião aqui em que vão prender Jesus Cristo e os apóstolos estavam junto lá no Monte das Oliveiras. Então, diz aqui, ó. E um certo jovem o seguia, envoltos num lençol sobre o corpo nu. E os jovens os prenderam. E ele, largando o lençol, fugiu nu dentre eles, né? Bom, aqui Joseph Smith ele fala que um certo jovem seguia, aqui Joseph Smith interpreta como sendo um discípulo de Cristo, tá bom? Então acredita-se que era Marcos aqui, tá bom? Por ser ele o único que relatou ali, como é que ele sabe dessa história, né? Então acredita que ele estava ali com esse lençol, ele seguiu ali
os apóstolos, mas na hora que os guardas vieram prender ali Jesus Cristo, lançaram mão dele ali, ele estava só com aquele lençol no corpo, ele fugiu, deixou o lençol, e então naquele dia saiu alguém ali correndo sem roupa ali nas ruas de Jerusalém, né? Ainda bem que à noite ali o pessoal não fica muito na rua, não. Bom, então, acredita-se que foi Marcos, né? Essa pessoa aqui, porque só no evangelho dele aqui que aparece isso. Também, a tradução aqui no grego que fala que ele estava envolto num lençol, a mesma palavra no grego aqui significa num pano de seda, né? De linho fino, né? Então era algo custoso, era algo caro. Ele foi só com esse manto aqui, acredito, na madrugada ali, né? Só foi. Bom, enfim. Então acredita-se que foi Marcos aqui. E Marcos, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, falando aqui, que ele aqui na escritura fala que ele tinha dependendo da sua tradução aqui, fala que o sobrenome dele ele era o nome de João e o sobrenome Marcos, tá bom? Mas os judeus não tinham sobrenome, então eu vou explicar isso aqui rapidinho. Essa aqui tá lá em Atos 12, versículo 12, que é quando Pedro, né, ele é solto, Pedro e João, eles é solto da prisão por um anjo, eles estavam encarcerados e um anjo vai lá e solta eles. E para onde eles vão? Eles vão para a casa desse Marcos, né? E aqui vai falar João, né? Com sobrenome Marcos na minha tradução. Eu vou explicar aqui. Aqui diz o seguinte: e considerando ele isso, ou seja, o Pedro, né, e João, considerando que agora eles tinham saído da prisão e que as pessoas iriam procurar ele, então diz assim: considerando isso, vou ver que eu me perdi aqui. E considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, na casa de Marcos estavam muitas pessoas reunidas ali e orando. E aí Pedro ele vai chegar lá, vai bater na porta, uma menininha ouve, corre lá, vai chamar as pessoas. Pedro está lá fora, né? Reconhecendo a voz de Pedro. É bem interessante essa história. Mas aqui, quando fala que ele era, ó, diz aqui, ó, na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Essa palavra sobrenome aqui significa cognominado, ou seja, nome designado. Então, o nome de Marcos em hebraico, né, significa João, mas no grego é Marcos, tá bom? Então, inclusive na língua grega tem muitos Marcos aí, tá bom? Então, é esse o significado aqui. Vamos continuar aqui, começando aqui na designação, versículo 1 e 2, só que eu vou compartilhar. Diz assim, ó, né, dada essa introdução aqui sobre Marcos, o versículo 1 diz assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a gente observa aqui que o Marcos, ele começa falando aqui, ele, diferente dos outros, que fala do nascimento de Jesus Cristo, não, ele já começa aqui do batismo. Então, ele fala do começo aqui, né, princípio do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. A palavra também era simbolizado para descrever quando nascia o rei ou um imperador, tá bom? Então era boas notícias, é isso que significa aqui. E quem havia nascido é Jesus Cristo, então com certeza é o rei, né? Mas aqui ele está usando aqui, ó, princípio do evangelho, ou seja, das boas novas de Jesus Cristo, que começou aqui falando de João falando sobre Jesus Cristo, anunciando. João veio primeiro no deserto batizando. É esse que é a mensagem dele aqui. Também ele coloca aqui, né, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele identifica aqui rapidamente que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Outra coisa interessante aqui é que Marcos parece que ele está escrevendo mais para os gregos ou para os gentios mesmo, tá bom? Essa é o tipo de linguagem que ele usa. A gente vê que dos 4 livros aqui, os primeiros que falam do ministério de Jesus Cristo na carne, Marcos é o livro mais curto que tem, né? É o menor. E ele fala as coisas muito apressada, muito resumida, tá bom? Ele faz bem resumo mesmo para as outras pessoas aqui. Então, aqui esse versículo fala sobre isso. O versículo 2, ele diz assim, ó, como está escrito nos profetas, eis que enviou o meu anjo, eis que enviou o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
Então aqui ele está falando do anjo que foi enviado aqui, que estava escrito, ou seja, estava escrito no Velho Testamento. Então ele usa assim algumas escrituras do Velho Testamento para apresentar aqui que já foi profetizado, né, que Jesus Cristo, mas aqui ele está falando de João Batista, que enviou João Batista, que já havia sido profetizado, alguém que viria para preparar o caminho do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então é bem interessante aqui. Bom, o que nós podemos tirar dessa mensagem aqui, né? Primeira coisa aqui é que João Batista, ele era uma pessoa, e aqui ele chama ela de anjo, né? No Velho Testamento também é mencionado aqui. Nas referências do Velho Testamento aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui para passar. Eu acho que eu não anotei, não. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Mas falando aqui das escrituras do Velho Testamento, ele pega e menciona que João Batista ele era um anjo. O anjo, né? Ele, na palavra hebraica, significa mensageiro. Então, João Batista ele foi um mensageiro de Jesus Cristo, preparando o caminho para ele. E olha a maneira que Marcos ele apresenta Jesus Cristo. E olha a maneira que João, né? João Batista apresenta Jesus Cristo também. E aí eu tenho uma pergunta, né, para nós finalizar a nossa mensagem de hoje aqui. A primeira dela é: como você apresenta Jesus? Né? Tem muitas pessoas que apresentam Jesus como se ele estivesse implorando, né? Volta para mim, se arrepende, né? Mas a mensagem que nós temos é que Jesus Cristo, ele é imponente, ele é poderoso. Tá bom? Ele quer sim, ele nos ama, ele fica triste se as pessoas não se voltam para ele, tá? Mas a gente não deve desenhar uma caricatura de Jesus Cristo implorando, né, para as pessoas seguir a ele dessa maneira, tá bom? Não é esse o sentido. Então aqui Marcos apresenta Jesus Cristo como uma solução para os problemas das pessoas. A gente vai ver muito no Evangelho de Marcos as pessoas indo atrás de Jesus para serem curadas, para buscar suas bênçãos. Então, Jesus Cristo ele é apresentado aqui no livro de Marcos como a solução dos problemas. Será que a gente apresenta Jesus Cristo dessa maneira? Como a solução dos problemas das pessoas? E até mesmo como a solução dos nossos próprios problemas? Será que a gente busca ao Senhor? Né? E finaliza aqui com a pergunta também, né? Que diz aqui e como você é apresentado? Nós sabemos como Marcos e João Batista apresentam Jesus Cristo. Mas e nós? Como nós somos apresentados, né, perante as pessoas? Será que somos pessoas boas, honestas, né, como descrito na regra de fé 13, né, na 13ª regra de fé? Honesto, castos, benevolentes. Então nós devemos também pensar um pouquinho sobre isso. Como nós somos apresentados às outras pessoas. Tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que Jesus Cristo ele é apresentado como a solução dos problemas. Então nós devemos buscar a Cristo para solucionar os nossos problemas, buscar Ele em nossa vida e também apresentar para as outras pessoas Cristo como a solução dos problemas das pessoas também. Bom, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.